4 vezes mais ou menos. Caraca, eu nem sabia que você tava tanto tempo. Há 4 anos existe o projeto. Mais coffee? Não, tô cheio. Nossa, agora você meteu um espanhol portanhol com inglês. O translate tá ficando maluco na cabeça. Queres mais coffee? Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas uma vez mais a outro capítulo, a outra edição de Reflexões de um Músico. Podcast feito de artistas para artistas. E hoje, como sempre, estou muito feliz porque eu estou com um grande convidado muito talentoso. Ele é palhaço, ator, diretor, educador, sonoplasta, iluminador e gestor de eventos culturais, entre várias outras coisas. Hoje conosco, meu amigo Thiago Cardoso. Oh, como você está, seu cheiroso, gostoso, talentoso. Eu gosto desse cumprimento que a gente se dá. Nem sei como surgiu essa brincadeira Então, de bater. se xingar com elogios. É legal, né, mano? Foi uma criatividade de você que, aliás, eu te acho muito criativo e quero até falar disso contigo aqui, mas foi parte da sua criatividade, porque quando te conversava, inclusive quando te escrevi para entrar para participar desse podcast, eu te falei, e aí, seu talentoso, como você está? Assim, na moral, né? E você me falou que era muito engraçado como você escutava isso que eu falava, porque soava como se fosse uma xingada. Aí, seu talentoso filho da... coisa assim, sabe? Então agora virou nossa piada. E aí, seu talentoso, cheiroso, gostoso, não sei o quê. Sabe que esses dias eu tava respondendo um áudio seu, eu tava acho que no trem. Passo bastante tempo, né? Entre trem, estação, metrô. E aí eu respondi, ai, talentoso, maravilhoso. Eu percebi a pessoa prestando atenção assim. Claro. Se era insulto, se não era. Claro. O cara tá sendo irônico ou realmente tá achando que ele é talentoso ou E o o quê? pior é que a gente se acha talentoso mesmo. Eu acho você um talento pra caralho, Nossa, mano. cara, quem não ouviu esse homem tocar, por favor, tem que ouvir esse homem tocar. Ó, tocar, ele toca os bíceps do violão. Com o bicho, tá? Não, mano, assim, eu tô muito feliz que você esteja aqui. No meu primeiro podcast que eu fiz lá 4 anos atrás, eu fiz sozinho. Os primeiros 3 foram sozinhos e depois foram todos com pessoas. Primeiro na pandemia, com gente em muitos lugares e agora presencial. E eu falei no primeiro que eu só ia trazer gente que eu admirava. Só. Gente que gostava e que admirava. E você é um claro exemplo disso, cara. Eu admiro muito o teu trabalho, de verdade. Eu acho você um talento para caralho. E, inclusive, sinto esse negócio aí que, nossa, mais gente deveria conhecer esse cara, sabe? E isso me aconteceu na peça que eu escutei, que eu fui ver, né? Assistir Ascendente Verona, né? Foi. Que é uma peça, gente, linda demais. Eu morri de rir. No começo, né, que tem esse começo de... Não vou fazer nenhuma spoiler, mas no começo você acha que vai ser uma merda mesmo, sabe? E eu acho que essa é a intenção, né? Você no começo fala, tá. Mas assim, esse começo dura 1 minuto e é proposital, é uma provocação, né? Depois desse... É brincadeira de merda, né? Eu sei que parece que vai ser uma peça muito de uma forma e vira, assim, no minuto 2, de uma forma extraordinária, muito original e muito bem feita. E eu ri tanto, me emocionou tanto, achei tão perfeita no tempo, porque tem peça até que você fala, podia ter 10 minutos menos, ou podia ter mais, podia ter explicado alguma coisa, tá tudo tão amarrado, tão bem feito. E além a atuação de todo mundo, e você como ator também, é muito bom, Quando você cara. assistiu, eu tava atuando. Você estava atuando também. Deu para perceber que você participou menos, você deixou mais o teu time brilhar, você inclusive deu até essa sensação de humildade. Não quero parecer eu já escrevi a peça aqui, eu quero que a galera brilhe. Eu tava tapando o mas... buraco de alguém que teve que sair do olha processo. só. Mas você Eu nem queria, na verdade, atuar. mas as poucas, eu sou leigo na atuação, mas as poucas participações suas, eu falei, nossa, esse cara, sabe quando você percebe um talento não, porque uma lapidação muito grande de, nossa, que bom ator que o cara me falou 3 palavras
E foram geniais. Nossa, o cara, eu já percebi que você era um super bom ator em 3, 4 falas que você fez, além de escrever também a peça. E sabe qual é a sensação que eu saí de lá quando eu vi essa peça? Que não me acontece com quase ninguém. O Brasil inteiro precisa conhecer essa peça. Juro pra você. Nossa, gente, ó. Ei, Brasil! Escuta esse podcast. Olha, pra ver minha peça. De verdade, O cara. pior, Eu tô mano. sendo sincero. Eu não gosto de falsidade. Tô sendo muito sincero. Eu falei, caralho, esse tem que ser assim um. Sabe um portal dos fundos da vida? Assim, que conhece, que todo o Brasil conheça, sabe? De verdade, juro pra você. E me acontece com quase ninguém. De verdade. E o seu elogio, além de, né? Eu sei como você é honesto nas suas ideias e tal, né? Então, isso deixa ainda mais gostoso o elogio, mas você passou por muitos lugares, né? Você não cresceu, viveu e nasceu aqui em Mogi das Cruzes. Sim. Então, sua visão de mundo tem uma certa dilatação, né? Para além de Mogi das Cruzes. Aí esse elogio me deixa ainda mais me achando, me Mas é achando. totalmente verdade, cara. Você é Feliz, um, fico você é feliz. um tesouro de talento, cara. De arte, assim, um grande artista, de verdade. Mano, e sabe que esse espetáculo Acidente de Verona, ele tá parado, né? Tipo, o Sim. elenco acabou indo cada um para um lado. É o problema de montar espetáculo de teatro, em que você não tem financiamento para manter O o elenco problema de junto. sempre, Não né? tem, Mas para além dos problemas de não estar com o espetáculo mais rodando, Mas ele existe, exatamente, né? Ele tá ali. existe, tá escrito. Eu tenho um sonho de publicar o texto Claro. num livro mesmo, tá? Uma publicação, para que outras pessoas possam montar ele Nossa, seria para além incrível. da minha montagem. E eu acho que a riqueza dele está no processo criativo dele, na verdade, sabe? Eu acho que fomos muito felizes no caminho que a gente escolheu e chegamos nesse lugar bonitão, e foi um caminho mais ou menos assim. Cada um deles criou os próprios personagens, antes de mais nada. Eu pedi para cada um criar os seus próprios personagens, mas cada um como se fosse sobre o signo de um dos personagens do texto original, Romeu e Julieta. Aham. Assim, eu manteria uma conexão com o texto original, mas teria liberdade de trazer esses personagens para o contemporâneo. E assim também, cada um daqueles atores ia ter propriedade criativa, ia ter liberdade. Me interessa muito esse rolê da horizontalidade, sabe, no processo criativo. E aí eles trouxeram os personagens, então, como se fosse o meu personagem é do signo de Romeu. E aí a gente vai lá pegando como que um ariano se comporta. Então, como que alguém do signo de Romeu se comporta, como compondo esse personagem contemporâneo. E aí os personagens ficaram atuais. O Shakespeare é super atual, né? Antes de mais nada, mas não são os personagens que são atuais. São os conflitos em que ele insere os personagens que são atuais. E também não é só porque ele é genial, é porque ele pegou conflitos da cultura popular, vários conflitos folclóricos, inclusive, que estão aí naquela Perpetuando coisa. sempre, Isso, né? há muitos anos. Então, tem esse segredinho também do porquê ele é, que não, o segredo do porquê ele é tão contemporâneo. E aí, quando eles criaram os personagens, eu peguei esses personagens, olhei para eles e inventei situações para que eles pudessem coexistir. Como se fosse um serial, um frame, sabe? E aí fui nutrindo o espetáculo com situações para cada personagem poder entregar o melhor do seu signo, do que de que ligação ele estava sendo feita com os personagens originais da peça. A dramaturgia do Acidente de Verona não é a mesma dramaturgia do Romeu e Julieta, mas ele conta a história de um grupo de alunos de teatro que está montando o Romeu e Julieta. E na época, o disparador foi a música lá do E Hoje em Dia, como é que se diz Eu Te Amo, do Legião Urbana. Como que eu esqueço o nome do Legião Urbana? Do Legião Urbana, tá naquele álbum Que País é Esse? Não lembra? Não, uma coisa do Brasil, esqueci o nome do álbum. E aí eu tinha essa pergunta para fazer esses personagens responderem. Como é que hoje em dia se diz Eu Te Amo? Então, tudo isso foi parte do processo criativo. Que a gente falou sobre, um pouquinho antes de começar a gravar, a gente falou que as dificuldades são o que a criatividade precisa para florescer, né? Claro. E aí foi isso, eu fui inventando dificuldades, inventando delimitações, a fim de quando saísse a criatividade, ela saísse com a vazão apontando para o lugar certo. Claro. Lugar certo, sei lá qual é o lugar certo, mas para um lugar que a gente estava mirando, né? Certo ou errado, eu não sei. E aí chegamos nesse lugar. E inclusive é por isso que o espetáculo não está de pé de novo, porque não faz muito sentido para mim fazer o espetáculo sem aquelas pessoas, sabe?
vai ficando meio tipo assim, outra pessoa pode montar, outro diretor. Você não tem interesse em fazer de novo? Cara, que tá bom. Que Nossa, tá sabe bom, que mano. essa Por favor, semana. faz de novo. Obrigado, Porque cara! tem que, não, de verdade, cara, tem que, para mim, tem que sobreviver esse projeto, cara, é Que muito bom. Não é legal. que você já tá apegado, né? Mas é que é muito genial. Quando você vivencia, em geral, quando a gente vivencia algo bom, queremos, a não ser que você seja meio cuzão, você quer que outras pessoas vivenciem. Sabe, você experimenta algo gostoso e você fala, nossa, amigo, amiga, tem que ir lá comer X coisa. Nossa, esse alfajor é muito bom. É a mesma coisa com essa peça, sabe? Eu Obrigado, mano. quero que pessoas assistam, porque é uma vivência muito linda. Nossa, eu tenho uma sorte. Agora você falando assim, eu me acho uma pessoa sortuda, porque eu. Outros trabalhos as pessoas têm essa fala que você acabou de dar, sabe? Tipo, chamei minha mãe para assistir, trouxe meu companheiro, companheira, trouxe meu filho, Sim, trouxe essa coisa de querer compartilhar algo que é gostoso, sabe? claro. E aí aconteceu isso com o Vagamundo, que é outro espetáculo que agora está em circulação, com a Farsa do Olho Traído, que inclusive vim aqui ó, fazer jabá. Isso aí, ó. Vigor Mortis é um grupo lá de Curitiba, com quem eu tive prazer de fazer alguns trabalhos e de estar colaborando com o trabalho deles. Nossa, um aprendizado assim também. E aí teve um espetáculo que a gente circulou e as pessoas também soltaram esse comentário. Estou me sentindo aqui, ó, um homem de sucesso, um artista de É sucesso. que aí a gente até poderia, mas assim, né? A gente viajaria na maionese, mas o que é sucesso, né? Nossa, Que é obrigado. aí, nossa, aí a gente já pode, mas assim, eu acho muito interessante o teu processo criativo e queria até te perguntar porque fico muito curioso e não vai dar até nem tempo nesse podcast de saber tanto de como você trabalha, porque você tem como várias formações dentro de você, né? Você é palhaço, que é diferente de ser ator, mas tá caminha junto. Você é escritor também, que é diferente, né? Você é diretor. Além de também ser um educador, eu até conheço galera que você já Pode formou, crer. sou amigo de galera que você formou com seus 34 aninhos, você é um crianção, um crioulo e já formou uma galera na atuação, no teatro e demais. Então são muitas coisas que eu acho que quando você no teu processo criativo, sinto eu, que tá tudo ali, reverberando, né? Então, como que é, se você quer me falar um pouco, eu sei que é difícil, mas como é teu processo criativo? E no meio de tudo isso, você é obviamente um humano que um dia está de um jeito, outro dia de outro. Como você consegue trabalhar e de que forma você trabalha para compor as suas peças? Nossa, mano, e é engraçado você perguntar, porque eu tô nessa reflexão agora, né? Sobre esse disparador, sobre como, da onde vem essa vontade de fazer algo, né? De se movimentar, da onde vem o sentido. Tem uma pergunta que eu. E aí, geralmente, surge apesar de com perguntas. O que eu já percebi é que eu preciso não estar apaixonado para poder fazer o melhor de mim numa obra artística. E aí se limitando às artes da cena, né? Ao teatro, à palhaçaria, mas coisas que vão virar cena, né? Que dá para também pensar em outros caminhos do processo criativo. Mas pensando em linguagem, até para ter o que discutir, né? Então vamos falar só do que vira cena, seja no palhaço, no circo, no teatro. Nós que trabalhamos com arte conseguimos criar algo na nossa linguagem de estudo, mesmo que você não esteja apaixonado. Claro, Precisamos conseguir, inclusive, faz claro. parte do estudo. E aí o que eu tenho tentado entender é como eu faço, não para escolher no que eu vou me apaixonar, no que eu vou colocar coração, sabe? Mas eu quero entender esse processo, como as coisas fazem para ter sentido. E aí essas perguntas costumam brotar na minha cabeça, eu vou compartilhando com amigos. Depois eu descobri, na verdade, que eu não estou inventando roda nenhuma e que esse é um processo, inclusive, filosófico, de levantar perguntas, questões, de questionar coisas e Uma coisa encontrando. meio Sócrates aí. Mano, eu não fiquei assim, é pura ignorância minha, né? Eu confesso que eu fui entender isso vendo o meu filho estudar filosofia. Olha só. Meu filho estava estudando lá para a prova de filosofia, ele tem 16 anos, e aí ele estava vendo um vídeo lá que explicava o processo filosófico. E aí eu vi aquilo e falei, caraca, mas é isso que eu faço. Eu fico, caramba, hoje em dia como é que se diz eu te amo? E aí essa pergunta faz a coisa ter sentido. Essa vontade de encontrar algo que eu ainda não sei o que é.
E aí acho que vai no mesmo sentido que eu acho que é o que diferencia um artista de alguém que faz teatro. E aí isso para mim se replica em tudo. Um pintor de alguém que é artista. Sabe? Eu acho que ser artista e ser pintor não é a mesma coisa, ser ator e ser artista não é a mesma coisa, ser músico e ser artista não é a mesma coisa. Acho que o músico, o pintor e o ator, e aí todos os outros técnicos da arte que você encontrar, eles têm familiaridade com a técnica. Eles têm domínio. São técnicos, Se tudo der certo, ele tem domínio da técnica, inclusive. Né? Mesmo que ele esteja procurando mais técnica, ele já adquiriu domínio de um certo nível técnico para poder gerar aquela coisa. No seu caso, a música, no meu caso, a cena. Mas o artista é aquele que entende o próprio idioma como um idioma estrangeiro. Que ele encontra o novo dentro do que já é dele. A linguagem artística já é minha. E aqui eu encontro algo nosso. É como uma planta que brota no seu quintal e você não sabe de onde veio. Mas o quintal já está lá. A terra já está lá. Você já cuida do quintal. De repente, essa coisa me lembra de uma coisa de criança, sabe? Quando você vê um negócio pela primeira vez. Você, acho que esse encanto, assim, ó, é o disparador. E geralmente surge com forma de uma pergunta para mim. Nossa, mas como que nasceu? Mas como que porra? E não sei como eu faço para fazer isso a hora que eu quiser, não consigo ainda. Mas eu sei agora, pelo menos, que eu tenho que estar atento às minhas próprias inquietações para conseguir encontrar, então, potência para gerar um processo criativo. E a partir dessa pergunta, e geralmente é uma pergunta, a partir dessa pergunta eu vou encontrando formas de delimitar até eu chegar na obra, já que a obra, dentro de uma linguagem, né, artística, ela vai ter que estar delimitada pela linguagem, né, pela forma teatral que seja. E aí eu vou, quando eu vejo, ficou do tamanho que cabe no palco. Ou às vezes o tamanho que cabe no poema, ou às vezes o tamanho que cabe numa música. Sabe? Então acho que é isso, começa com uma pergunta, o passo inicial. E como você faz para ir delimitando e limitando justamente, deixando ela cada vez com um caminho mais curto até chegar aí? Nossa, eu vou responder essa pergunta dando uma viajada. Num dia eu estava viajando sozinho pela primeira vez e aí fiz uns amigos lá em Trindade. E aí falaram de um pico chamado Cabeça do Índio, um lugar muito alto. E muito, uma trilha muito louca, assim, tipo, muito pra frente do mar, assim, sabe? Tipo, longe. E aí, claro que eu fui. Fomos lá, tal, entramos no mato, passou caverna, passou tudo. Quem já foi na cabeça do índio, gente, por favor, faz um comentário aqui, se você conseguiu chegar de primeira. Porque de primeira eu consegui, depois eu tentei de novo, não consegui, me perdi. E aí, chegando lá, eu me lembro que eu fiz essa viagem cheio de dúvidas do porquê fazer teatro. Tava naquele papo de, vou parar de fazer teatro, dilema, né? E aí, chegando lá, eu entendi que eu fazia teatro. Tem vários motivos do porquê eu já fiz teatro. E nesse momento da vida eu queria fazer teatro para encontrar o outro. E clichê, né? Mas como a gente já falou antes, o clichê só é clichê porque ele... Tem uma verdade muito profunda, Ué, né? senão... Ou então era uma mentira muito bem contada. Claro. E aí, você falou como que eu avanço nessa delimitação da pergunta até chegar numa síntese. É no encontro com o outro. Quanto mais eu converso com os amigos sobre, eu costumo fazer isso nos meus processos. Eu vou para os meus amigos e pergunto, hoje em dia como é que você diz eu te amo? Teve uma outra pergunta para esse processo do acidente de Verona, que foi, como você sabe que você ama ou que você não ama mais alguém? Como você sabe materialmente? Você vê a pessoa 3 vezes por semana, como quase comportamental foi essa pergunta. Você vê 3 vezes a pessoa por semana e não sente arrepio? Isso constata fisicamente, sabe? Uma coisa palpável. E é uma pesquisa de boteco, né? Eu não leva a lugar nenhum, eu não documentei. Você não escreve as respostas? Não. Só fica boiando na tua cabeça? Fica aqui, ó, borbulhando. E aí os meus próprios amigos, às vezes não são amigos, inclusive, mas esses próprios encontros vão me ajudando a delimitar a coisa. Por exemplo, teve um momento que eu pedi que os atores do Acidente de Verona, que estavam criando personagens baseados em personagens do Romeu e Julieta original, que eles escolhessem cores para os personagens. E aí foi porque em algum momento, numa conversa com um amigo, ele falou alguma coisa que me fez pensar nessa psicologia das cores. E aí eu falei, nossa, eu não tinha Tem um visto livro isso. por aqui, inclusive, da filosofia das cores, por aqui, amigo. Eu confesso que eu não sou um estudioso de aprofundamento. Eu não pesquisei a fundo a psicologia das cores.
Até porque eu sou ator, eu não sou psicólogo, né? O que eu quero é Claro. que a coisa aconteça ali. Mas aí foi assim, nossa, obrigado, amigo, por esse presente. Agora eu vou trazer esse presente pra cá. E aí essas conversas, que às vezes é com desconhecido, às vezes é com uma pessoa que eu tenho intimidade, elas vão me ajudando a ver a coisa com outros olhos, sabe? Talvez assim, eu não tinha pensado nisso ainda. Talvez pelos olhos dos outros eu consiga ver a coisa pela primeira vez. E aí eu vejo a coisa pela primeira vez e aí é arte. Por que será? Será que é porque você consegue ter uma espécie de perspectiva através dos olhos dos outros, como que te afasta um pouco? Eu não tinha Por elaborado que esse será? pensamento, velho. Acabei de chegar nesse lugar, assim, sobre o olhar do outro, assim, me interessa muito. Porque a conexão Interessante. com o outro é o que mais me interessa no fazer artístico. Claro. Então, tipo, se eu puder usar a lente do olho do outro, maluco, isso é muito maneiro, muito maneiro. Tem tudo a ver com o que a gente falou sobre dialética, inclusive. De eu tentar ver o que você tá vendo, sabe? Claro. Eu acho que sim, eu acho que possibilita sim o distanciamento. Eu tenho respostas para as minhas perguntas. Geralmente quando eu faço uma pergunta para alguém, eu respondi ela para mim Você antes. primeiro, você fez pra você primeiro, né? Nossa, sem a menor dúvida. Claro. E às vezes eu não tenho uma resposta conclusiva, eu gosto de dizer que amanhã eu vou ter outra ideia sobre a mesma coisa, se Claro. Deus quiser. Claro. Ou se ele existir, amanhã eu quero ter outra opinião Claro, sobre o exatamente. que eu pensava hoje. Claro. Que a gente já estava falando isso, né? Nossa, total, total. Antes Nossas da ideias convergem bastante sobre isso, né? gravação. É. Pô, vou aproveitar e fazer uma mudança aqui, ó. Eu quero perguntar pra você também, Tá, pode? pode ir, claro, se sinta à vontade. Você compõe? Sim. Não, Não compõe? ainda não, mas eu quero muito e eu estou começando aos pouquinhos a incursionar no mundo da música popular, que está eu estou necessitando disso, ela está me chamando, vem cá, vem cá. E eu estou começando aos poucos a começar a arranjar alguma que outra coisinha. Mas é um mundo que quero muito explorar. Eu, em geral, E. sempre fui intérprete. A gente cria dentro da interpretação, né? Cria, cria. Sem unir novos sons ou procurar outros notas e coisas, de ordenar sons e silêncios. A gente meio que sempre é um pouco criador quando a gente procura uma interpretação, mas compositor não sou. Quando eu ouvi de um outro cara, esse lance de que o artista é aquele que entende o próprio idioma como idioma estrangeiro. Aham. Joel alguma coisa, ele é psicanalista, foi num programa ótimo, mano, chama Arte do Artista. Arte do artista? Nossa, Arte do Vou Artista. correr atrás disso, eu não Inclusive conheço. o apresentador era um diretor de teatro, faleceu ano passado, eu acho. Aderbal, maravilhoso. E aí nunca mais deixei essa definição. E aí eu perguntei sobre composição, porque parece que na composição é onde você vai estar mais à deriva, né? Nesse tal processo criativo. Porém, se a criatividade precisa de delimitação para entregar a tal da flor, quando você está arranjando a composição de outro, você está cheio de delimitações. E Claro. você vai precisar ser muito criativo para fazer Claro. aquilo de um jeito seu, para encontrar o novo no seu Claro. próprio idioma. Como é que você faz para encontrar um novo nessa circunstância? Claro, é que assim, eu não sei se tem inclusive as condições de responder, porque nunca incursionei muito na parte de escrever mesmo. A única coisa que fiz foi um arranjo de uma peça popular da Argentina, né? Que até gostei, fiquei até surpreso, porque sabe aquela coisa que você sente que nunca vai conseguir fazer, de repente você tentou e vê e fala, nossa, aqui algo aconteceu. Então, dá para acreditar, né, que dá para fazer. Mas sempre fiquei muito na procura interpretativa, né, de tentar não copiar de outra pessoa, mas que a gente toca, e agora também são várias provocações e perguntas que eu venho me fazendo há um tempo atrás, e coisas que eu estou querendo deixar de fazer, como por exemplo, para que seguir tocando tanto peças que tanta gente tocou e etc. Mas quando a gente toca peças que vem se tocando 200 anos, você precisa pôr algo aí. Não é pelo desejo de inventar a roda o tempo inteiro ou se diferenciar, mas simplesmente para não ser um robô igualzinho a outro ou ser um imitador. E aí existem várias maneiras eh, de você tentar procurar a interpretação, né? Que disso se trata, né? O mais interessante no nosso trabalho artístico, principalmente do lado do músico, mas eu acho que de todos os lados, né? De todas as áreas artísticas, é
a procura, né? A procura interpretativa, a procurar, porque para mim o mais importante na arte é você tentar comunicar uma ideia. E que chegue como chegue, também depende do receptor. Mas a expressão artística é isso, expressar uma ideia, expressar um sentimento. Mas eu sempre gostava de vincular a interpretação de uma frase com a natureza, com a vida. Sabe? Porque, por exemplo, eu pensava, como eu vou falar algo quando. Como a gente fala algo que é muito importante? A gente fala devagar. A gente não fala, tudo bem, bom dia, como você está? Você está demitido. Tem café? Não. Você senta, vai falar com essa pessoa algo muito heavy, né? E você vai falar muito devagar isso. Ou você vai, sei lá, outra coisa mais amorosa, você vai se declarar para alguém e vai falar, eu percebi que eu estou totalmente apaixonado por você. E dá uma pausa. E tem um amigo que é um cara que eu admiro muito, muito, um grande pensador da música, da pedagogia musical, que chama-se eh, eh, Felipe Bohor, que é um grande amigo meu, que já participou no podcast. E ele falou uma frase uma vez em um curso dele, que ele falou, as frases se entendem no silêncio. Eu acho magnífico isso, né? A gente precisa tempo para entender as coisas. E mais agora, a gente estava falando isso também, da velocidade, da falta de tempo, que todo mundo tem ansiedade elevadíssima, a falta de paciência. As coisas para ter um entendimento precisam de tempo, né? Então, eu pensei lá numa peça, essa parte da peça, por alguma razão, por A, por X ou por Y, ela é importante essa frase. É um motivo da peça fundamental, é algo que se repete, então precisa ter o tempo. Então, isso aqui quero tocar devagar, ou por exemplo, outra coisa, aqui isso me gera uma insistência. Insistir 2, 3 vezes numa coisa que, por exemplo, eu estou discutindo com você, estou te insistindo. Eu te falei, eu te falei, eu te falei. Então, na última vai ter como essa insistência a mais, né? Na forma de tocar. Então, eu sempre procurava, como ou na natureza, ou às vezes no fluido, pensava num tipo de rubato, que rubato é tirar tempo de umas notas para botar em outra, né? Ou roubar aqui para pôr aqui. Eu pensava, como é que se mexe um árvore com uma árvore? Saiu o espanhol aí. Como se mexe uma árvore? Você tá no rolê do Translate, né? Às vezes sai português, espanhol, What is inglês. the move of the tree? The tree. Como se movimenta uma árvore com um vento? Como é que é esse movimento? Essas coisas assim, sabe? Tentava botar. Mas acho que roubei muito tempo do teu podcast. Não é que meu, que, cara. Não é roubar, não. Mas é doido que você também. Você não fica. Eu fico mais limitado às pessoas, ao meu encontro com as pessoas, então, para poder delimitar, né, essa energia disparadora. Você vai para uma observação das pessoas e das não pessoas. A dona árvore não é uma pessoa. E aí tem um rolê visual, né, mano? Tipo, de você ver a árvore se mexendo e você transformar isso em som. Isso é do caramba, cara. Que bagulho legal. Não sei se sai. Pelo menos que eu tento, porque uma coisa é a expectativa, porque só, tipo, você me escutando, parece que eu sou um gênio, né? Mas mano. depois outra coisa é que isso realmente faça um sentido real, que aconteça mesmo na música. Mas é interessante os processos interpretativos, mas é muito lindo isso de pensar, mas para quê, né? Para que a gente faz? E isso movimenta muito o processo criativo também, né? Nessa hora de você senta assim, pá, nessas horas aí que você está escrevendo, o que acontece aí? Como é que é? Além dessas perguntas, depois imagino que passa uma segunda parte onde você... Não, em algum momento tem que virar... Cara, em algum momento que você algum não momento queira... Eu tenho que mostrar para alguém, né? Em Claro. algum momento vai ter que virar algo para outra pessoa que não sou eu ver. Enquanto é só eu comigo mesmo, coletando, né? Eu não preciso, eu me entendo de alguma forma, né? Esquisita, mas eu me entendo. Tem anotações, eu sou muito da escrita manual, sabe? Onde eu mais consigo ter fluxo. Tem uma caneta que funciona muito pra mim, a caneta de 4 cores, aquela da Bic de 4 cores. Rapaz do céu, aquilo pra mim... Depende da cor, significa... E aí não tem um significado cada cor. Muda cada vez que eu vou escrever. E aí quando eu volto pra ver a coisa, eu já não lembro.
porque eu usei vermelho. E aí eu tenho que reinventar o porquê eu usei vermelho. Tá. E aí às vezes eu reencontro porque eu usei vermelho e azul, às vezes eu não encontro e eu tenho que inventar algo novo. É uma revisita, sabe? Nossa, é muito bom. Mas o lance mesmo é que visualmente as 4 cores me ajudam a organizar visualmente a coisa. Eu tenho uma dificuldade, eu acho, sabe? Tipo, eu preciso visualizar as ideias em algum momento. E aí a escrita de letras e palavras não contempla isso. Então, às vezes, é um rabisco, é uma bola, tem páginas na... Eu tenho uma agenda que é para tudo. E aí, todo lugar que eu tô, se acontecer alguma coisa, às vezes vira um negócio artístico, às vezes é só uma descarga mental mesmo, aí vai isso mesmo. Tem um nome esse tipo de coisa, né? Esse livro artístico, esse caderno de... Não faço ideia. Tem um nome bonito, assim, conceitual, tal, sabe? Um nome erudito. Bem bonito. Quando você coloca nomes bonitos nas coisas de artista, a coisa vira arte, né? Eu gosto disso. Então tem esse momento de escrever. E aí, quando eu chego num beco sem saída, e existem milhões de becos sem saída, isso precisa existir para a criatividade poder... Sabe, a criatividade é aquele jogador de futebol que vai bater o último pênalti, entendeu? É aquele lá, se ele errar, ou se o goleiro agarrar, acabou. Sabe, é aquele. Ou melhor, é o goleiro. Naquele último momento, assim, ele já fez tudo que deu para fazer no processo. E aí, agora, se o cara marcar o gol, perdeu o campeonato mundial. A criatividade é a estrela desse momento. Porque, tá muito difícil. E em mim, Vivaldi no fone. Ah, sim? Mano, juro, sempre que eu chego num mundo assim, preciso parir, tem uma demanda, não sou só eu que estou no projeto, geralmente não é só você, né? Quando é teatro. E aí as pessoas precisam de algo palpável, além das minhas ideias malucas. Ou o processo chegou na hora. Tem hora que chegou na hora que precisa mesmo. E aí eu não tô conseguindo fazer virar letra, fazer virar um documento, é Vivaldi no fone de ouvido, se eu travo eu vou tomar banho. Tomar banho é genial. Tomar banho é genial, tomar banho no escuro, principalmente. Tomar banho... Você sabe que eu faço isso também, tomar banho sem luz? Entrei numa época numa brisa, quando eu percebi em mim, eu falei, vou falar com os meus amigos, artistas. Muita gente fazia. Papo vai, papo vem, alguns não faziam, foram experimentar, virou uma brincadeira assim entre amigos. E aí falei, mano, e no mar? Cara do céu. Se um dia eu tiver a oportunidade, pessoas que fazem teatro comigo, eu queria levar vocês pra praia. No Cantão de Indaiá, inclusive, é perfeito, aqui em Bertioga. Pra gente boiar e pensar em processos, pensar em coisas que deve fazer na água, claro, né? Boiando, trocando ideia, boiando. Você sabe que eu só vou te. Aí a gente volta ao momento onde você falei vira. pra caralho. Não, mas eu quero voltar a esse momento porque eu quero muito saber o teu processo criativo todo. Mas antes de que isso vire realmente um documento que você pode palpar e fazer tangível e dar para alguém, é muito interessante esse negócio de gerar repertório para a nossa criatividade, para a nossa criação, e o repertório se gera na vida, não se gera só no estudo, e só nos livros, só... acontece muito na música também. Quando você é meio imaturo ainda, apenas está começando, típico de adolescente que quer ser o melhor instrumentista, tocar um monte, saber tudo o repertório, não sei o quê, e não quer sair de casa. Há muita coisa que acontece em casa com a porta fechada, se dedicando, porque a gente precisa um tempo disso, né? Sentar a bunda na cadeira e mandar bala. Mas tem muito que se gera fora. Então, às vezes, você vai compor alguma coisa, ou vai ter uma criatividade, ou ter uma luz em uma troca com amigos que você pergunta algo, em um momento que você vivenciou X coisa, num momento onde você viu, sei lá, uma briga de duas pessoas, num momento que você vai e boia na água. Então, como Juan falou num dos podcasts aqui, que é um grande músico argentino, que ele falou, o artista, a arte é um modo de viver. Então tá como muito atrelado, não é? A arte por um lado e a vida, tá tudo ali e tudo se retroalimenta também. Quantas peças e letras e não sei o que, todo na real que a gente consome como arte tem a ver com algo que o compositor, a compositora vivenciou, sabe?
Nossa, cara, nossa. E a gente que trabalha com arte, como fazer, né, para nossa vida virar produto? Porque tocar é a sua vida, fazer teatro. Essa distinção Aham, é muito violenta o corpo que está criando. E quando eu crio do meu, eu crio de mim. uhum. Eu crio, é o que tem aqui dentro, tá? Nossa, rapaz do céu, que difícil, né? Que difícil. Eu não tô nem falando que não tem mercado, não tem edital. Claro. Não tô falando disso. Eu tô falando que mesmo Aham. que tenha mercado, mesmo que tenha edital, mesmo que criar sob demanda, é um negócio maluco, velho. É muito difícil ser artista profissional se você cair na criação sob demanda. E o que você falou me lembrou, trazendo exemplo do teatro, o Contadores de Mentira, que é um grupo de Sim. parceiros. Tipo, eu falo que eles são os irmãos mais velhos lá do Espaço Ousadia. Do espaço, são tipo, sabe o irmão mais Sim. velho? Que a gente fala assim, Os ai, padrinos, né? isso, sabe? Que pega no colo às vezes, Aham. fala assim, sabe? Tipo, é aquela pessoa que se você precisar pedir o réu primário de alguém, é pra quem a gente vai pedir, né? Sabe? Tô brincando, guardem o réu primário, tá bom? Eu falo isso pros meus amigos, assim, o meu réu primário é seu, viu? Se você precisar de alguma coisa, você me chama. Eles têm essa filosofia, vou chamar de filosofia, de que a arte deles e o trabalho deles como artistas e a existência deles como humanos são uma coisa só. Elas não estão separadas. Claro. E eles falam muito sobre ofício, em vez de falar sobre trabalho, sabe? Quando você fala sobre ofício, aí você vincula a coisa a um fazer, não é cotidiano, de todo dia a mesma coisa, mas um fazer constante. Entendeu? E necessário, né? Eu sinto que, E intrínseco à existência claro, deles, sabe? esse intrínseco à Não é um papo existência. assim, vou deixar de ser médico. Acho que eu não vou me aposentar. Que artista não se aposenta. Você falou faz pouco atrás desse dilema que eu acho que todos passamos, porque eu sinto que os artistas, todo mundo, estamos todos meio doidos, né? Uma sociedade meio adoecida, mas o artista acho que um pouco mais. Todos passamos por esse negócio de eu vou parar, vou deixar. Mas aí, será que o teatro vai ele te deixar, né? Será que a música vai? Eu já quis 2 vezes parar de tocar, mas o violão que não me deixou parar, sabe? E você também, né? Será que é você que escolhe mesmo, né? Tem um pouco esse negócio do intrínseco a gente. Ao mesmo tempo, que eu acho interessante também a gente pensar que a gente não é só isso, né? Não se definir só com o nosso trabalho artístico, sino que pensar que Thiago Cardoso é um cara incrível que tem muitas coisas, né? E entre elas tem um dos aspectos dele é o teatro, a palhaçaria, a escritura, a escrita, a composição, etc. Mas você é um leque maior, sabe? Sim, do que eu executo com uma linguagem, né? Claro. Ou do que eu executo com linguagens. Eu acho que é aí que você vê. Uma vez me meti a músico, tentei cantar numa banda, veja só, banda de quintal, meus amigos e Da tal. hora. E aí eu percebi que cantar afinado é bom, Aham, cantar desafinado é ruim. aham, Mas cantar afinado ou desafinado, sem negócio que eu não sei dizer o que é, mas que se fosse teatro eu diria que é presença. aham. É pior ainda. Se você está Tá. afinado e você não está emocionado, se você não está presente, se você não está. Mil palavras podem caber aí, Aham. principalmente porque eu não sou da linguagem, né? Então eu não domino a coisa. No teatro seria isso, presença. Se você não está presente, tanto faz se você sabe o texto, se você tem uma boa, se você sabe se posicionar na luz, se você fala bem, se você tem boa dicção, se você fez blá blá blá, foda-se. Aham. Se você não estiver. E aí, quando eu estou presente, eu sou eu. E acho que talvez por isso, no meu caso pelo menos, separar o meu fazer artístico da minha identidade, melhor, da minha existência, é tão difícil, porque quando eu faço arte, e é uma boa arte, e ela cumpre a função dela de arte, eu estou entregando presença. Eu estou sendo eu estou colocando, e aí não estou sendo eu, tipo, eu estou sendo o Thiago Cardoso no palco, não é isso, sabe? Mas o meu coração tá lá, a minha vida tá lá, e é por isso que eu acho também que quem interpreta músicas, é aí que as pessoas que estão interpretando canções se diferenciam. Se você tá tocando com o coração, e eu já vi você tocando, é um negócio assim, se eu fosse, eu tive a impressão quando eu vi você tocando no Ousadia, que se eu fosse surdo, ainda assim eu estaria emocionado. Nossa, Tipo, cara. de ver, sabe? Você e o violão em algum momento são melhores amigos ali, né? Tipo, é uma relação tão... E aí, ao ouvir, ele fecha o olhinho, pá, tem as horas. Aí, ao você se relacionar com a música dessa maneira,
eu de plateia falo, caraca, como é bonito ver um ser humano se relacionando com a música dessa maneira. Eu não tô mais preocupado com a música, tô preocupado com a sua relação com a música. É isso que me interessa. Que doido. Cara, você sabe que, assim, eu fico até meio arrepiado e aqui quem importa, aqui que a mim me importa é vocês, saber essas ideias, mas eu acho que é um dos maiores elogios que já alguém me soube dizer de uma maneira mais bonita possível. Tipo, se eu fosse surdo, ia estar emocionado ainda. Nossa, cara, tá no top 3 dos melhores elogios que eu já tive. A gente veio aqui gravar isso só pra ficar se fazendo É, massagem. dá teu pé aqui, dá teu pé. Que doido, cara. Mas vamos voltar para não perder um pouco o fio. Mas obrigado, cara. Fico feliz demais. mano. E foi uma alegria tocar para você lá, lá na Ousadia, que fiz um evento lá, né? Muito lindo. Sempre é uma honra tocar lá. É um espaço que eu tenho muito carinho, né? E eu sei do quanto ele é especial aqui na cidade. Mas voltando à parte que você escreve, que você está delimitado pela entrega, que eu acho uma coisa difícil para os artistas. Eu sinto que às vezes a gente tem até uma parcela de imaturidade, de ai, não quero que me obriguem a fazer as coisas, não quero, uma coisa assim. Eu sinto às vezes um pouco esse negócio, sabe? Estão tolindo a minha criatividade. Não, como é agora, essa piada que tem agora, não sufoque o artista, sabe? Não sufoca o artista. Mas, gente. Mas ao mesmo tempo é bom, senão a gente fica delirando, só boiando no mar de ideias, né? E essa ideia tem que acontecer em alguma hora. Então aí, quando você chega a esse momento do Vivaldi no fone, dessa meio sinestesia que você faz com cores e coisas, Nossa. como é que continua esse processo aí? Ah, cara, às vezes Que não dá você certo sabe? também, né? Às vezes não dá certo também e tal, né? Sempre dá certo. Quando eu conto para os meus alunos, eu penso o processo criativo desde antes de saber que processo criativo existia. Porque não é um papo que todo mundo que estuda arte pensa, né? O processo de. Sim. E eu gosto desse lance processual, gosto de pensar como se fosse um investigador criminal que vai ver o passo a passo do crime. Eu gosto muito de ver, tipo, mas qual o caminho? Quais foram as decisões desse artista para chegar até esse lugar? E aí, quando eu compartilho com os meus alunos, eu brinco que eu estou imitando o Vivaldi, tocando piano no teclado do computador. Olha a ignorância, o Vivaldi tem uns bagulho de violino e tal. E às vezes, quando não sai, e aí acontece esse negócio aí eu preciso, né, que saia, e às vezes só não funciona, gente. Só não vai, né? Porque eu sou gente, né? Não sou máquina. Claro. E tem mais, eu preciso colocar eu na coisa. Senão, vai ser só uma coisa que, com todo respeito, o ChatGPT pode fazer. Claro. E como você lida com esse momento da frustração de não estar saindo, não tô eu aqui presente? Olha, E mais quando você tem a pressão de preciso entregar. às vezes é fracasso mesmo. Às vezes é o fracasso. Normalizemos o fracasso. Putz, é ruim porque é difícil para quem é artista profissional falar que fracassa, né? Porque, tipo... E eu tenho uma brisa assim, ó, ser artista profissional é não poder fracassar. Meus amigos não concordam comigo, mas o médico pode fracassar? Se ele falha, se ele erra. O policial pode fracassar? O bombeiro, o anestesista. Percebe que os profissionais, se eles fracassam, coisas ruins acontecem. Eu acho que o artista também. Mas aí tem que entender o que é fracasso, né? Aí você levantou um papo que a gente não pode entrar, o que é sucesso. Não vamos falar disso hoje. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Também não vamos falar sobre o que é fracasso, né? Porque não vai dar para chegar nesse tratado sobre o que é fracasso. Mas vou resumir aqui que fracasso é não cumprir com o que eu falei para mim e para os outros que iria fazer. Tá. Não entregar, então, ia montar uma peça, não montei a peça, não apresentei. Isso eu acho que é fracasso. Tá. Por quê? Porque eu me comprometi a fazer, então aí dá para delimitar o fracasso nesse lugar. Então, entendendo que fracasso é não entregar o que eu mesmo falei que faria, rola a crise, né? Rola a crise, e já aconteceu comigo. Né? Aconteceu. Essa demanda de dar aula para muitas turmas de teatro gera uma demanda absurda pelo espetáculo. Absurda, absurda. Inclusive não é nem saudável, eu acho. Eu critico muito isso, mas é um negócio muito difícil de não ter. Não ter um resultado espetacular para mostrar no final do curso. Sim. Do que as pessoas... Como se desse para aprender teatro em um ano
E além, eu percebo que a sociedade é muito resultadista, Nossa né? senhora! Precisa, seria muito menos adoecida, eu acho, a sociedade se fôssemos muito mais interessados no processo que no resultado. Tirou as bocas da minha palavra. Processo. Processo, velho. Bom, e aí tem essas prismas, tem essa prisma gigantesca aí. Quando não deu. Às vezes, dentro dessa prisma é o fracasso. E aí é terapia, é amigos, é dor, é síndrome do impostor, autoflagela, aí é sofrimento mesmo, melancolia. Faz uma coisa que não vai. Aí resolva num poema, sabe? Porque o que gera vazão para a arte, eu acho, são os sentimentos, as emoções, o que, sabe, como eu imprimo a minha existência no mundo, como eu percebo o mundo ao redor de mim também. E aí, quando eu estou muito chateado por causa do fracasso, eu estou sentindo, eu estou sob alta potência emocional. Aham. Então, dá para pegar esse fracasso De e, converter em vum, algo. e ele descabelar em outro lugar, sabe? Assim como dá para você fazer isso com qualquer sentimento e emoção. Isso é legal de ser artista. Artista que está habituado com o processo de criação, né? A gente arruma vazão para as emoções, já que a Claro. gente tem que dar vazão proposital para ela, vira e mexe. Então o lance de aceitação do fracasso é uma das coisas que acontece, mas é bem recente. Inclusive acho que eu não consigo conversar isso com ninguém até agora. Como eu falei assim, como assim fracasso? Não, só não foi. Não, às vezes é fracasso mesmo, às vezes eu não Claro. consegui. Viu? Não deu. Claro. Não fui, não fui, não fui. Não Achei que deu. dava. Ei! Achei que dava, não deu. Volta, volta. Às vezes acontece. Aí o Muito outro bom. caminho é que hoje me incomoda menos, mas é a formalidade. Penso que arte e conteúdo é uma ótima forma de discutir as questões artísticas, limitada, mas uma ótima forma. E aí vamos colocar essa forma aí só para poder tratar o rolê. Você sabe tocar muitos acordes, muitos arpejos e muitas outras coisas que eu não sei o nome, mas você sabe tocar. Colocar uma partitura na sua frente, você consegue executá-la. Claro, né? Depende do nível da partitura, Claro. mas percebe que você tem familiaridade formal com a Aham. música. Isso permite com que você entregue formalidade, mesmo Tá. que você não esteja emocionado. Claro. Você entrega. Isso, inclusive, é o que faz a gente conseguir ser profissional. Você tem que ter uma formalidade com a linguagem ao ponto de você entregar, de você conseguir fazer. Eu tenho familiaridade com a linguagem do teatro, da palhaçaria, do circo, ao ponto de conseguir entregar formalidade. Mas aí eu olho para a coisa e continuo com fome. E aí agora eu vou fazer um paralelo. Dá para entregar formalidade pelo ChatGPT. O ChatGPT entrega forma. Mas aquela alma, aquela coisa, Visceral, né? aquela angústia, talvez, sabe? Não angústia de tristeza, mas sabe aquela coisa que não tem mais pra onde ir, Sim. e aí você dá a vazão, parece o Kamehameha, sabe? Concentra o negócio. Isso aí o ChatGPT, nenhuma inteligência artificial consegue fazer, porque angústia é uma coisa de seres humanos. Claro. Essa aqui, pensar no porquê a gente está vivendo, é coisa de ser humano. Né? Tipo, de ver a coisa que você já viu 20 mil vezes e ver o novo na coisa que você já viu, se reapaixonar, isso é coisa de ser humano. Claro. Então acho que às vezes eu vou lá e apelo para a forma. Quando eu tô assim, mas isso é autodestrutivo. Sabe? Tipo, vou entregar a forma. E aí marcha, dominamos a forma. Com todo respeito, as campanhas de marketing são estupidamente formais. Claro. Elas, inclusive, grandes artistas trabalham no audiovisual comercial, tal, grandes artistas. Porque eles manjam tanto da forma que se você fala, eu quero que isso aqui venda chantilly, eles vão lá e vão pegar as formas, vão ajustar. São geniais, nossa, geniais. Inclusive, os profissionais que dominam a forma são muito incríveis. Porque para eles conseguirem torcer a forma como eles quiserem, independente do conteúdo, tem que ser cabuloso. Diga de passagem. Mas eu não fico alimentado. Aí o último caminho, que é o que eu tenho mais dificuldade de fazer, é compartilhar esse desespero. Esse não tá virando formalidade. Não tá virando um texto, não tô conseguindo, travei no processo. É compartilhar esses problemas. Isso para mim é bem recente, eu tenho experiência disso em 2 lugares, que é a trupe de festim, meu grupo de palhaço, que aí com o filé e com o beta eu consigo, desde cara com o beco sem saída, é como, oh! E aí esperar alguém jogar uma corda, sabe? Claro. E no Ousadia, no atual coletivo que estamos lá, João, Alice, Érica e eu
isso também tem acontecido, sabe? Mas isso precisa ser um lugar seguro, porque eu vou ter que falar, ei, estou prestes a fracassar. Cara, você faz assim, ó. Ei, sou vulnerável, estou prestes a fracassar. Alguém, por favor, pode me ajudar? Eu odeio fazer isso, né? Mas eu acho que é o mais legal de fazer, mas eu odeio. Por quê, Pelo? Você acha que tem uma briga com teu ego aí? Eu acho que tem um lance egóico, antes de mais nada. Aham. Inclusive, se eu não achar, é por egoísmo. Aham. É por, eu estaria sendo muito egóico dizendo que tem um lance tipo do Como que Thiago Cardoso vai precisar de... como as pessoas. Tem também o lance da expectativa das pessoas. Claro, Se você, bonitão, num show, tem um. claro. Mano, as pessoas vão fazer assim, ó. Nossa, Eles vão ficar ele tudo que no se você. fala que é concertista. Ele dá aula? É. Ele dá aula. Quem se mete a dar aula de uma linguagem, parece que perde o direito de errar. Claro. Você dá aula, como é que você. É. Ih, como é que ele dá aula se não sabe fazer? Aham. Se cancela o fator humano do artista desse jeito. E aí é uma grande burrice, porque é o fator Sim. humano que faz aquela porcaria ser arte. Claro. Então tem esse lance egóico, tem esse lance do medo de errar. Eu sou muito inseguro, muito inseguro, muito inseguro. Então eu tô sempre assim, ó, sempre em alerta. Mano, o que tá acontecendo? Como você trabalha em seguridade? A minha insegurança? Falando que eu sou inseguro. Tá. É maravilhoso. Quando você fala assim, eu sou Você inseguro. já... claro, então, tipo, esperem insegurança, tá? Como que Eu já... sou inseguro, é muito legal. Tipo, quando você fala que Eu avisei, cara, eu avisei. E não é nem por um lance, não é nem um lance assim, tipo, ó, tá combinado que eu sou inseguro, é mais um lance assim, ó, eu não estou escondendo. Claro. Esse aqui é o... É que você não está fingindo. Aí quando você fala eu não sou inseguro, eu sou inseguro, você não está botando uma careta de um cara seguro. Então você está desnudando uma careta que a sociedade em geral espera de todos nós, sabe? Então você aí, eu acho que também é menos, como é que fala? Menos risco também no sentido de que você não está vendendo que você é um cara super seguro. Ah, tem isso, tem isso. Então Sou sendo honesto. você, tá, então você aí dá uma sossegada, né? Imagina, né? Porque, eu não preciso cumprir com uma performance de cara seguro o tempo inteiro, porque eu avisei que não era. Então acho que talvez seja um vértigo a menos, talvez, não sei. Pensando agora, né? É cabuloso, porque várias coisas que a gente conversou, eu gosto de elaborar, né, as paradas. E aí, é bom quando a gente não dá tempo de elaborar, que daí você é pego de, eita, pô. Sabe quando você toma um negócio e fala, nossa, que gosto bom. Uau, você fica surpreso, é bom, né, ser pego de surpresa pelas coisas, pelas ideias. E aí eu nunca elaborei tanto assim, mano, que é legal pra caramba. Mas eu percebi em mim um comportamento que muito me agrada quando eu estou tendo. E aí agora eu me percebo tendo e continuo tendo, e quando eu não estou tendo, eu tento ter. Que é o de puxar o pano do mágico. Aham. Eu adoro fazer isso. Tipo, então o mágico tá. Ou melhor, o Superman. O Superman tá com a capa. E aí e a capa do Superman e tal. E é um banana, mas tá com a capa do Superman. Aham. E aí você vai lá e puxa a capa. E aí, pronto, todos nós somos bananas. Claro. Então eu gosto muito de revelar as coisas. Gosto muito colocar a mão e falar, olha gente, tô com a mão, vamos colocar a mão? Se der choque, vai dar choque em todo mundo ao mesmo tempo. Gosto muito de me colocar em risco. E eu sou temerário, eu gosto de me colocar em risco, antes de mais nada, é um prazer, né? Tipo, coisas radicais e tal, eu gosto. Tipo, coisas que eu não sei o que vai acontecer, adoro o que eu não sei o que vai acontecer. Mas quando você fala assim, ó, sou inseguro. Se tem alguém inseguro na sala, a pessoa fala, nossa, se Claro. pá, eu também posso falar que eu sou inseguro então, alguém foi. Claro. Alguém deu acho que a gente diz aqui Dá como uma coragem para os outros, né? Eu gosto de dar cara, eu gosto de fazer... E aí isso faz com que, na verdade, as conexões se estreitem. Sim. Porque sem vulnerabilidade não tem conexão verdadeira. Porque eu acho que é isso. Vamos baixar a guarda, galera. Eu imagino todo mundo com não sei se em português se chama um escudo. Escudo? Um escudo, todo mundo assim, um escudo, uma espada aqui. E um cara fala, mas gente, eu sou assim. Mostra uma vulnerabilidade. E aí parece que todo mundo pode soltar. Eu sinto que acontece isso também com a honestidade intelectual. Eu gosto muito de falar, não sei, não faço ideia, ou não entendi. Perdão, mas eu não acompanhei. Sem pensar, nossa, eu sou um burro de merda por isso, ou todo mundo vai achar que eu sou um estúpido, ou não sei o que, não sei qual. E se sou? Qual é o problema se eu sou? Talvez eu sou. Eu também quero tentar lapidar isso.
Então, de repente, você fala, eu acho muito interessante quando alguém... Porque, em geral, também, a gente, estamos falando isso fora da câmera, que a gente meio que observa os comportamentos, né? A atitude comportamental da galera. Em geral, eu acho que é um pouco coisa de artista isso, de observar, assim. E o tempo inteiro você percebe pessoas que estão fingindo saber algo que não sabem, né? E eu fico, mas por quê? Qual é a necessidade de você falar, se eu conheço? Não, porque não sei o quê. Ou às vezes eu faço, me lembro muito de uma situação onde na minha academia eu perguntei algo para um treinador, né? E deu para perceber que o cara não sabia. E ele me... Claro, mas assim, também há que aceitar outra coisa. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado perguntando está te provando a ver se você sabe, né? Mas, cara, não era meu caso. E tá tudo bem se você fala, sabe que não sei. Vamos pesquisar juntos? Ou, ixi, não sei isso, mas eu leio amanhã, te trago. Eu acho tão interessante quando acho alguém assim. E quando acho o contrário, falo, nossa, mais um que tá. Entendo o porquê, não é que estou julgando, ou sim estou, mas Mas não tá entendo o condenando. porquê. Não estou condenando, essa é a palavra. Porque eu entendo que a sociedade meio que parece que pede isso para todo mundo e todos serem fantásticos. Inclusive, eu estou lendo um livro agora muito bom dessa filósofa muito incrível, né, de Marilyn Chauí. É muito bom, recomendo. Eu estou amando esse livro, mas eu vi um vídeo faz um tempo atrás dela e justo depois cheguei nesse livro que ela falava do novo sujeito, o novo sujeito narcisista das redes sociais que surgiu nos últimos tempos como um novo muito interessante, né? E todas as redes sociais e todo parece que nos pede ser um sabelotodo, né? Um opinólogo da vida. Então voltemos a Opinólogo falar, foi ótimo. voltemos a falar que não sei. E eu acho muito interessante quando acho alguém mostrando essa vulnerabilidade que para mim nem teria por que ser uma vulnerabilidade, senão uma coisa humana. De não sei, na verdade, não faço ideia, né? Você conhece certo artista? E você fingir, sei, eu conheço. Não, que bom, vou pesquisar, sabe? Acho que também tem um pouco a ver com isso de o primeiro que levanta a mão fala não entendi, o primeiro que fala não sei. Acho que enriquece o que acontece aí, me parece. Sabe que eu acho que eu tenho muita dificuldade de saber quem eu sou. E isso acontece porque eu estou sempre perguntando quem eu sou. Ou, onde, ou quem eu estou, né? Aham. E aí é isso, né? Penso. E aí fui entendendo algumas constantes, né? Que se eu não sou, eu gosto muito de ser. E eu gosto muito de ser essa pessoa que possibilita. Eu gosto muito de possibilitar coisas. Vamos tomar um café? Eu gosto muito de ser a pessoa que vai passar o café. Vai rolar um café? Eu gosto muito de ser a pessoa que vai ajudar o café a acontecer. Já que vai. E acho que esse é um sentido de vida, sabe? É um sentido que faz as coisas vivas, continuarem vivas. E aí, então, acho que é super saudável pra mim. E quando eu faço esse rolê de eu tô com medo. Ou eu tô inseguro. Ou eu acho que eu não sei fazer. Eu acho que eu tô cumprindo esse combinado comigo mesmo, de ser alguém que eu quero ser. Eu acho que tem tudo a ver com coragem, que não quer dizer que eu não tô com medo. Eu tô com medo pra caralho. Geralmente eu tô com medo o tempo todo, por isso que eu tô em estado de alerta. Eu tô com medo quase o tempo todo. Mas a graça é ir com medo, velho. É morrer de medo. E tem uma. E aí tem duas coisas que me paralisam se eu não estou atento a mim mesmo, que é o medo. O medo pode. A gente falou sobre o medo de morrer, né? O medo de envelhecer Sim, mais cedo. O medo pode paralisar ou pode impulsionar a claro, ação. Eu quero que o medo me claro, impulsione a uma ação consciente, né? Não vou claro. pular de cabeça na boca do leão, Aham, mas eu também não vou deixar de passar ali porque tem um leão. claro. E tem uma outra coisa que é a vaidade. A gente não falou sobre isso, não dá tempo, porque já estamos acabando aqui, gente. Ficou de olho no relógio pra gente não estourar nosso tempo, que não é um tempo rígido, né? Você falou, mas Aham. é legal a gente manter essa organização. Gente, eu quero fazer um podcast também, quero voltar com um projeto. Estou aqui, ó, na verdade, espionando o Laut. Tô Isso aqui, ó, aí. Tá me utilizando. Ctrl-C, Ctrl-V em tudo. Vai ser um Sharingan, pra quem gosta de Quantas Naruto. vezes que eu trovei, irmão? Sharingan. E aí entrei numa brisa esses dias aí, cara, um tempo atrás, de que é preciso fazer as pazes com a própria vaidade diariamente para poder ser um bom ser humano. Não quer dizer ser...
Nada. É só pra você não ser um humano cuzão. Você precisa Desagradável. Uhum. Pra você não ser um humano ruim. E eu não tô nem falando de direita, nem de esquerda, nem de... É claro que eu tenho opinião e posicionamento político sobre isso. E aí, mas não tô nem falando sobre... Eu tô falando sobre se você faz as pazes com a própria vaidade, e é todo dia. Tem que ser todo dia, acordar cedo, tomar café da manhã, lutar com a vaidade e trabalhar. E Não aí lutar, trampa. fazer as pazes. Fazer as pazes. Não lutar, falar assim, ó, sim, eu gostaria muito de ser reconhecido como um grande cidadão. Pela vaidade. Queria muito ser reconhecido como um grande artista. Ei, eu queria ser reconhecido como um grande artista. E aí, quando você tira a roupa da sua vaidade, ela para de fazer sentido. Vira piada, vira brincadeira. Outras pessoas também podem trazer suas vaidades e falar, ô, vamos colocar as vaidades pra brincar aí? E é muito doido, né? Porque se eu tentar aprender, eu não vou me libertar dela, porque eu quero muito ser. Senão a gente morre, inclusive. A gente quer ser. E a vaidade, eu acho que vai pra esse lugar. Eu quero ser alguma coisa. Quero ser algo. Então, tenho pensado nessa brisa aí, de que eu preciso fazer as pazes diariamente com minha própria vaidade para poder ser um bom ser humano. E se eu perder a capacidade de rir das coisas, do fracasso, lembra lá do quando eu travo, quando eu chego no fracasso? Se eu perder a capacidade de rir, não tem como eu ser feliz. Não tem como, eu tenho que conseguir rir de mim mesmo. Pô, tem uma coisa da hora, quando eu tô lá... Isso aí, você editar o portfólio. Portfólio é um bagulho do cacete, mano. Que portfólio o quê? Como é que eu faço pra provar o que eu fiz na minha vida até hoje com arte? Se essa porra é tão subjetiva, gente. Como é que eu faço pra colocar na ponta de um PDF o que eu vivi com os alunos? Como é que eu faço pra fazer isso, velho? Quando eu tô nesse pico assim, ó, de... Aí eu olho pra mim mesmo, quando eu tô saudável da cabeça, às vezes não dá. Quando eu fiz as pazes. Quando eu fiz as pazes com a minha própria vaidade, eu falo, nossa lá, que chorão. Ô, mano, vem cá. Aí eu me abraço, me acolho, nós dá risada de mim mesmo. E aí, eu não sei se é bom pra obra, mas é bom pra mim, né? Claro. É isso. Se é bom pra você, é bom pra obra. Putz, porque se a obra é uma impressão da minha existência, Claro. a minha existência precisa estar saudável. Ou precisa estar existindo, precisa estar vivo. Precisa estar... A gente precisa encontrar esse ponto saudável de viver com a arte, com a criação. Acho que é um lindo encerramento isso. Boa. Cara, assim, eu queria seguir conversando muito mais contigo. Cada papo surge várias outras. Fiquei com muita tesão de ficar conversando de mais coisas que a gente entrou, mas não muito. Mas eu vou deixar, como a gente tem um tempo limitado, eu vou deixar esses últimos minutos para você falar dos teus projetos agora, das suas peças que você está apresentando, de todos os teus, que você faz um monte, né? De todos os teus projetos de agora, convidar as pessoas para o que está por vir e também deixar para o final, se você quiser dar uma dica cultural para a galera. Muito bom. Só, gente, vai lá, aproveita, primeiro segue, né? Que é artista sem curtida, é artista sem dinheiro. Infelizmente é isso. Então segue lá, @trupe de festim, @núcleo_ousadia, que são os dois coletivos pelo qual eu trabalho. Aproveita e conhece o trabalho da Vigor Mortis, que é um grupo especializado em terror lá de Curitiba, do diretor Paulo Biscaia. Beijo, diretor! Ó, falei de você, me dá um papel. Mas é isso, gente, são os 3 coletivos em que eu mais trabalho agora. Acompanha lá um pouquinho. É a pena que o Instagram seja o meio de mostrar trabalho, que eu acho que é um absurdo. Me sinto refém do babaca lá gringo. Mas, enquanto não existe outra forma, vai ser essa forma. Vocês podem ir também lá Outro dia falamos disso. No outro podcast a gente fala disso. Vocês podem colar também no Ousadia, que fica aqui em Mogi das Cruzes, ali pertinho do Senai, do Washington Luiz, Rua Nossa Senhora do Carmo 79. A gente toma um café e troca ideia assim sempre no Instagram. A Trupe de Festim está em temporada no Espaço Parlapatões, com o espetáculo Vagamundo. Fica ali na Praça Roosevelt, do lado da República, do Ginópolis Mackenzie. Espetáculo maravilhoso, tem mais 3 sextas-feiras, às 8 horas da noite. Me chama lá nos Instagram ou em algum outro lugar. Vou fazer assim, ó, lista do Lautaro. Você vai lá e manda o nome pro Lautaro e fala assim, ô Lautaro, lista amiga do Lautaro. Aí ele vai lá e me passa os nomes, que coloquei você numa roubada, né? Que chique. Aí você me passa os nomes. Adorei, amei. E a gente faz uma lista amiga com desconto no ingresso, que eu sei que vocês são tudo pobres também, isso aí, que nem a gente. Que nem a gente. E domingo agora eu vou apresentar em Itaiaçupeba com o Circo Corredor, mano. Ixi, nem vai chegar Vai sair o podcast depois do domingo, então né? depois vocês ficam sabendo aí.
Um monte de coisa legal. Ei! Dica cultural? Dia cultural. Pode ser livro, filme, música, ator, peça, o que você quiser. Olha, cara, vai ter uma apresentação muito boa lá em Guararema agora. Domingo não vai ir, não dá tempo, porque vai sair. Vou dar uma coisa mais esticada então, não vai ser de espetáculo, porque fica difícil, né? Mas vou fazer um apelo. Procura nas páginas dos seus artistas amigos o que eles estão divulgando. Porque é certeza que tem pelo menos um amigo artista que está fazendo alguma coisa e que seria muito legal que você fosse ver. Vai ver Que da hora, cara. Tenta ver um amigo artista por mês. Por mês você vai lá e assiste ou escuta ou lê alguma coisa de algum amigo artista. Vai ser ótimo, gente, porque faz muito mais sentido quando a gente faz com os amigos, eu percebo. Sim. Porque a minha... Inclusive você ia falar do Piau, né? Isso, o Piau vai apresentar também lá em São Paulo, no mesmo teatro, no Espaço Parlapações. Puta artista o Piau, né? Mano, Piau é professor. Manda um abraço Piau, aqui. Assim, coisa de referência. Não, referência de Piau todo. é referência. E ele vai apresentar com o filho dele, que é um negócio que lindo. Maravilhoso o filho dele, cara. Autoral. O Vitor. Nossa, que cara gente. incrível também. Procura aí também o Piau nas redes sociais. E aí a minha recomendação vai ser um negócio meio assim, muito fora da curva. Se liga só. É um anime chamado Made in Abyss. Olha, Made in Abyss. Da hora. Tá lá na Netflix. Eu acho polêmico ficar indicando anime, né? Porque é uma forma de expansão cultural que não é da nossa cultura, então tem um lance mesmo. Seria muito melhor indicar alguém, né, do Brasil. Mas, salvo isso, esse anime tem uma discussão filosófica cabulosa por dentro. Como a gente passou muito pelo papo filosófico, e depois de assistir esse anime com meu filho, foi a indicação do meu filho, inclusive, de 16 anos, o Victor, beijo Victor, te amo. Eu saí pensando numa pergunta que até agora não encontrei resposta e ela está apontando o meu próximo processo criativo. Assim. Opa. Eu não consegui, inclusive, virar processo criativo. Ela tá... Qual é essa? Dá pra falar essa pergunta? Dá, e a pergunta é, o que pra você, Lautaro, como pra você é o processo das coisas ganharem e perderem valor? Como as coisas ganham e perdem valor pra você? Uau. E aí, o que é valor? Tá, e aí? Pensem nessa pergunta, escrevam nos comentários para vocês o que é que algo perca ou tenha valor. É isso, Meu mano. caro, muito prazer, parabéns por teu trabalho. Realmente você é um artista que eu adoro, acho incrível, acho que o Brasil deveria te conhecer inteiro, realmente. E obrigado por participar, cara. Obrigado mesmo. Mano, que coisa legal. Olha que eu sou alegria da hora. Gente, Obrigado vem cortar mesmo, o cabelo viu? desse homem. Isso aí. Ó, eu vim de boné, porque ele é cabeleireiro, né? Não queria fazer feio. Porque eu vim de boné no cabeleireiro. Mas obrigado, meu cara, viu, por participar. Uma honra mesmo. Demorou, mano. Até já já. Até. Gente, muito obrigado a todos vocês por uma vez mais nos acompanharem nesse podcast Reflexões de um Músico com o grande Thiago Cardoso aqui. Acompanhem ele em todas as redes sociais. Vou deixar aqui embaixo todas as informações dele, desse cara aqui maravilhoso. E sigam o podcast. Apoiem aqui para que esse projeto que faço e fazemos com tanto amor e vontade cresça. E meu nome é Lautaro Pérez Batalla. Espero vocês no próximo capítulo. Até mais. Gente, dá pra você fazer um divã aqui, né? Dá pra fazer um divã. Na próxima eu quero fazer O assim. que é ser o Thiago Cardoso? Ah, não, cara, não quero mais pensar.